Olá a todos, sejam bem-vindos à aula 3 de Fundamentos de IA e Machine Learning aplicados à saúde. A gente vai falar um pouco sobre esse tema que é extremamente relevante para a saúde e a gente vai tentar dar uma abordagem maior para a atenção primária. Tá? A gente vai desde alguns conceitos mais fundamentais até algumas aplicações mais práticas em relação a IA em saúde. Meu nome é Carlos, eu sou médico, pesquisador e empreendedor. Eu trabalho principalmente com saúde pública, né, com enfoque em populações vulneráveis, gestão de saúde pública, saúde mental, gestão de serviços de urgência. Porém, trabalho também com a parte de ciência de dados, cibersegurança, privacidade e inovação tecnológica. São mais de 15 anos nessa parte, além da saúde pública, também mexendo nessa parte de tecnologia. Tá? Eu tenho um interesse em especial por projetos que integram atenção primária, diagnóstico precoce e tecnologias inovadoras em saúde. E esse projeto aqui é uma abordagem que a gente vai utilizar machine learning para detecção de câncer. Então a gente está tentando aí inovar essa questão junto ao UNB. Qual que são os tópicos principais dessa aula? Primeiro a gente vai começar por alguns fundamentos de IA, alguns conceitos essenciais, os tipos de aprendizado, a evolução histórica de IA na medicina. Posteriormente, vamos para a parte do arsenal da IA na saúde, quais são as principais aplicações de diagnóstico, tratamento e gestão hospitalar. Para consolidar o aprendizado, a gente vai trabalhar com alguns estudos de caso, com uma análise mais aprofundada de algumas implementações que funcionaram e quais foram os resultados, ou se não funcionaram. Passar um pouco mais para a parte da IA voltado para a atenção primária, que é o foco principal desse curso de extensão. Como a gente pode aumentar a resolutividade na porta de entrada do SUS. E também outro ponto importante é a questão da implementação responsável. Como fazer toda essa questão do uso da IA, de machine learning, com ética, de maneira regulamentada, e protegendo também os profissionais que atuam com isso, que é uma preocupação grande também na área de saúde, que é uma área que a gente trabalha com dados vulneráveis, sensíveis, então a gente precisa ter um cuidado especial quando a gente vai trabalhar com IA nessa área. Primeira parte, vamos desmistificar a inteligência artificial. A gente vai falar com uma abordagem um pouco mais simples em relação ao que é IA. Lembrando, esse projeto a gente está voltado tanto para profissionais de saúde, mas para profissionais de TI também que vão estar envolvidos com o projeto. Então a intenção é a gente tentar trazer uma linguagem mais simples e de maneira não tão complicada. Às vezes o pessoal tende a fantasiar um pouco a questão da IA, e é uma tecnologia que existe já há tanto tempo, né? Na verdade, a gente teve a chegada do ChatGPT, de outros LLMs que vieram levar a popularização da IA, mas na verdade é uma coisa antiga já, a gente vai trabalhar um pouco disso aqui nessa aula. Vamos lá, o que é IA, o que é Machine Learning, o que é Deep Learning, que também é uma tecnologia extremamente importante, está envolvida com Machine Learning, e que é talvez a tecnologia principal desse nosso projeto, né, dessa nossa utilização de IA na saúde para o diagnóstico precoce de câncer de pele. A IA ela é um campo da ciência muito vasto da computação, tá, que é dedicado a criar algoritmos e sistemas capazes de executar tarefas que normalmente a mente humana teria uma certa dificuldade, né, que exigiriam, às vezes, um trabalho muito mais repetitivo e cansativo. Então a gente usa a IA para acelerar esse trabalho também, realmente dar mais segurança. O Machine Learning ele veio com uma mudança de paradigma, que ao invés da gente programar um computador com regras explícitas em relação ao que ele vai fazer, a gente ensina o computador a aprender essas regras por conta própria a partir dos dados. A gente vai explicar como é que são essas diferentes técnicas que a gente vai utilizar em Machine Learning. E o Deep Learning, ele é uma sub-área do Machine Learning, que a gente trabalha com o que a gente chama de redes neurais. Essas redes, elas surgiram de pesquisas que já são bem antigas, já tem décadas já, que elas replicam a arquitetura do cérebro humano. Né, e dessa maneira a gente consegue, às vezes, detectar alguns padrões que as técnicas tradicionais de Machine Learning teriam dificuldade. Então, quando a gente fala nessa parte toda de IA, Machine Learning, Deep Learning, a IA é como se fosse o sistema central de uma nova geração de tecnologias. Enquanto o Machine Learning e o Deep Learning são alguns métodos específicos que a gente utiliza dentro da IA. Algumas analogias que eu acabei colocando aqui para facilitar essa questão da interpretação, para quem é da área de saúde, às vezes pode ter uma dificuldade, às vezes, de entender exatamente o que é a IA. A inteligência artificial, ela é como se fosse um cérebro digital. Ela vai abranger tecnologias que vão replicar
a aspectos da inteligência humana. Então a gente vai partir assim, de um estudo, de estudos, na verdade, assim, já que temos aí centenas de anos de estudo em relação à anatomia do cérebro e fisiologia. Então a gente pega esse todo conhecimento que a gente tem em relação ao funcionamento da mente humana e tenta replicar isso no computador. A gente tenta, através da tecnologia, fazer que um computador ele pense como um ser humano. A gente vai facilitar, a gente vai conseguir transferir um trabalho da mente humana para uma máquina. Claro que tem limitações ainda, todos sabem, assim, todo mundo já teve experiência às vezes de usar o ChatGPT e ver que ele vai ter alucinação, vai ter algumas coisas que não vai funcionar tão bem. Mas a IA tem crescido bastante e a partir e surgiu muito do estudo da mente humana. O machine learning, a gente pode pensar nele como se fosse, aqui eu dou exemplo de residente médico, mas pode ser um residente de qualquer área da saúde, alguém que está se especializando em alguma área da saúde, que ele ganha experiência a partir de casos clínicos. Então, o que acontece? Como eu vou fazer essa analogia? Então, o residente ele vai lá, ele vai tendo contato com diferentes pacientes, com diferentes casos, e com isso ele vai refinando essa interpretação dele em relação ao mundo, ao paciente, aos casos clínicos, e vai melhorando seu raciocínio a cada caso, ele vai ganhando experiência. E isso que acontece também com o computador, no machine learning, ele vai tendo contato com dados, com novos algoritmos, e com isso ele vai refinando e vai cada vez melhorando a questão da utilização desse algoritmo. E o Deep Learning já é aquele subespecialista, já é o residente, já fez uma primeira graduação, uma primeira especialização, partiu para uma subespecialização num tema mais específico. Digamos, dando um exemplo, por exemplo, de um médico dermatologista, puxando aqui um pouco para o lado do câncer de pele. Inicialmente, ele é um médico residente ali que trabalhou com pacientes, diversos pacientes com câncer de pele, ele foi melhorando a questão da interpretação dele, da compreensão do câncer de pele, e com o tempo ele decidiu se subespecializar na verdade, inicialmente ele era um dermatologista como um todo, ele lidava com pacientes com todos os tipos de casos possíveis, e chegou a um ponto no qual ele, não, eu quero trabalhar só com câncer de pele. Então ele se subespecializou, ele utiliza técnicas, às vezes, que conseguem identificar padrões mais raros. Talvez, até caberia mais nesse exemplo, talvez um patologista, talvez, avaliando ali uma lâmina do câncer de pele, mas explicando de uma outra maneira também. O Deep Learning, ele é muito mais específico. Então, quando a gente quer trabalhar com um detalhe muito específico como no câncer de pele, a gente quer facilitar o diagnóstico de lesões muito específicas, ele atua melhor, da maneira que ele é construído, o modelo de redes neurais. Enquanto o machine learning, às vezes, ele é mais útil em processos mais gerais, que não são específicos de um ponto muito específico. Quando você vai trabalhar com pacientes que você não está procurando somente uma interpretação única de uma doença. Às vezes você quer ter uma compreensão geral do estado de saúde do paciente. Às vezes o machine learning vai encaixar melhor. Quando você quer um ponto muito específico do paciente, o risco de ter câncer de pele, o risco de ele estar com câncer de pele, o Deep Learning, ele atua melhor. Mas nos próximos slides a gente vai explicar um pouquinho mais em relação a isso. Comparando um pouco essas três terminologias. A IA é um campo muito amplo da ciência da computação que simula a inteligência humana. Então, ele não se limita a uma técnica específica, ele é um campo muito amplo, são várias tecnologias que são utilizadas aqui. O Machine Learning, ele pode, aqui como eu coloquei, da questão de não trabalhar sem programação explícita, e ele aprende a partir de dados, de uma maneira geral. Enquanto o Deep Learning ele é um subcampo já do Machine Learning, que vai utilizar uma das tecnologias, uma das técnicas que é de redes neurais, para aprender padrões mais complexos. Então a gente vai partir da IA, que é um campo mais geral. Dentro da IA a gente vai ter o Machine Learning, que é um subcampo da IA, que você vai trabalhar, você vai ter um aprendizado a partir de dados, e o Deep Learning já é um subcampo do Machine Learning, que você vai trabalhar com padrões mais complexos. Tá? A inteligência artificial, ela, mais para frente eu vou comentar sobre mais sim, mas foi uma experiência já que eu tenho algumas décadas também, que criou um sistema de regras de diagnósticos. Era um modelo muito geral, não era nada muito específico, inclusive, eu vou comentar mais para frente, não era tão resolutivo, teve alguns pontos complexos, por isso acabou que não foi levado para a prática. Tá? Ele era muito geral. O Machine Learning, por exemplo, um exemplo do Machine Learning, é um algoritmo que vai prever o risco de reinternação hospitalar com base no prontuário.
ele vai usar um banco de dados muito mais extenso, não é sobre uma condição específica. Você vai ver o dado do paciente como um todo, no sistema de prontuário, e vai prever o risco de reinternação hospitalar. Tá? No caso do Deep Learning, ele vai ser uma rede muito mais específica para aquele problema. Eu quero detectar melanoma em imagens de pele. Então, todos os dados são trabalhados especificamente para essa situação. Às vezes a gente não vai ter uma interpretação mais longa em relação ao paciente como um todo. A preocupação naquele caso, naquele momento, é você detectar o melanoma nas imagens de pele. Então ele acaba sendo muito mais específico para uma condição. Tá? A IA como um todo, ela tem uma rede grande, uma abrangência conceitual de aplicações imensa, então são várias aplicações possíveis. A gente vai tentando passar para o machine learning, quando a gente vai começando a querer ter uma capacidade de adaptabilidade maior e de generalizar a partir de exemplos. Você vai pegar um volume grande de dados e tentar melhorar, refinar um modelo. E quando você quer ter uma abordagem muito mais específica, né, quando você quer trabalhar ou com imagem, ou com som, só com texto, então você tende a usar mais o Deep Learning, apesar de existirem modelos que você pode meio que unificar essas diferentes bases de dados. Tem modelos de Deep Learning que você vai unificar modelos de Deep Learning em texto, um dado de prontuário e um dado de imagem, e trabalhar esses dados juntos em redes neurais. A IA ela é um campo muito amplo, então normalmente por isso que às vezes a gente aborda com uma certa complexidade a IA, porque é tanta coisa, né, a gente fica perdido em relação ao que é IA. Então é um campo muito amplo, então você tende, o que é na compreensão, você trabalhar com subgrupos, né? Então se você lidar com IA como um todo, você vê que é muito diferente o ChatGPT de um algoritmo de machine learning. Então não tem por que você querer interpretar inicialmente IA como um todo, que é IA. Você tem que trabalhar com subgrupos, você tem que começar com uma tecnologia específica da IA, melhorar sua compreensão em relação a ela e daí partir para outras. Tá? Você não tem que tentar entender ao mesmo tempo como funciona o ChatGPT, como funciona o algoritmo Machine Learning, que é o Deep Learning, e isso vai ser o objetivo do curso também. A gente vai trabalhar ponto a ponto algumas tecnologias. Um desafio da questão do Machine Learning é a questão que a gente normalmente precisa de um grande volume de dados. Isso é especialmente complexo quando a gente fala de dados em saúde, que são dados já que são um pouco mais restritos, e isso é totalmente compreensível, porque são dados muito sensíveis em relação à pessoa, em relação aos pacientes como um todo. Então é natural você, de certa forma, limitar, né, o acesso a esses dados. Tem dados que são um pouco mais fáceis de se trabalhar quando a gente pensa em saúde, que são dados de saúde pública. Então, como já existe todo um sistema, eu vou trabalhar mais para frente em relação a isso, de sistemas de informação em saúde que já são bem consolidados e há muito tempo já registram muitos dados. Quando a gente vai pensar em trabalhar com dados de prontuário de pacientes, isso é muito mais complexo, porque a gente tem muitos sistemas diferentes de prontuário. Acho que quem já trabalha na área de saúde e teve experiência em trabalhar numa unidade básica de saúde, no hospital, em outras unidades, sabe bem como é que o problema de a gente ter vários sistemas diferentes de prontuário eletrônico. A gente trabalha na atenção primária com o sistema de prontuário. No Brasil como um todo a gente utiliza o SUS APS, isso pelo menos é bem consolidado, já foi uma grande evolução. Mas às vezes num nível de atenção, nível secundário no hospital, a gente trabalha com outro prontuário. A nível terciário, às vezes numa unidade mais especializada, como aqui no caso de Brasília, às vezes no hospital de base, no hospital da criança, a gente utiliza já um outro sistema de prontuário, e são sistemas que normalmente não se comunicam, né? Então esses são os desafios. Você quer desenvolver uma tecnologia, você precisa de muitos dados, e esses dados estão espalhados por diferentes sistemas. E a questão do Deep Learning também, da maneira como ele é construído, das redes neurais, tem essa questão que exige muito poder computacional, que você vai estar tentando imitar o cérebro humano, é algo complexo, né? A gente sabe até hoje que muitas coisas do funcionamento do cérebro a gente não compreende bem, e exatamente por isso, você vai precisar de muito poder computacional. Inclusive é algo que hoje em dia a gente já é bem questionado, a questão do quanto que a IA, os padrões mais recentes, as tecnologias mais novas, as LLMs, como o ChatGPT, o Cloud, o da Google, que é o Gemini, enfim, eles têm exigido muito poder computacional, e isso normalmente é muito restrito, não é todo mundo que vai ter acesso.
né? Então, acaba que hoje a gente tem feito algumas evoluções em relação a isso. Hoje é mais fácil você rodar algumas tecnologias em computadores pessoais, mas ainda exige muito poder computacional se comparado a outros modelos de IA. Quando a gente fala na questão do aprendizado de máquina, a gente vai pensar em 3 tipos de aprendizado, 3 aplicações, 3 maneiras de a gente utilizar esse aprendizado. Vai ter o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente, não se preocupem tanto em compreender agora nesse slide o que é isso. Mas essas são as 3 abordagens que a gente vai fazer a máquina aprender e rodar a tecnologia que a gente está querendo ali aplicar na área de saúde. Primeiro, aprendizado supervisionado. O algoritmo ele é treinado com um conjunto de dados que já foi rotulado. Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui no exemplo que ele deu, eu coloquei aqui, imagem de raio-x de tórax. A gente vai ter várias imagens de raio-x que cada imagem vai ter já um rótulo. Essa imagem aqui é de pneumonia, essa imagem aqui está normal, essa imagem aqui tem um derrame pleural, enfim, uma diversidade de diagnósticos possíveis. Então, qual que vai ser o trabalho da IA do Machine Learning ali? O algoritmo ele vai aprender a mapear as características daquela imagem, vai pegar ali aquela imagem do raio-x, da radiografia, ele vai escanear aquela imagem e tentar identificar, tá, aqui eles falaram que tem uma pneumonia, onde está a pneumonia ali? Qual que é o padrão de pneumonia? E a partir do momento que ele vai tendo contato com várias imagens diferentes, de radiografias diferentes, com os padrões de pneumonia, ele começa aos poucos, e isso vai melhorando conforme ele vai sendo exposto aos dados, refinando o diagnóstico, ele vai ficando cada vez mais preciso no diagnóstico daquela doença, né? Então ele vai aprender essa questão de receber aquela imagem, de receber a radiografia, interpretar aquela imagem e ter uma saída, ter um rótulo correto, ele fechar no diagnóstico. E conforme a gente vai trabalhando com essas imagens, a gente tende a refinar. Às vezes como é que funciona uma coisa que é importante quando a gente trabalha com machine learning? A gente vai testando algoritmos. Às vezes a gente não acerta de primeira, né? Às vezes a gente acaba tendo que mudar todo o algoritmo, a gente tem que alimentar com novos dados, então a gente vai pouco a pouco melhorando aquele algoritmo, refinando para ele ficar mais preciso, né? E inclusive, 2 abordagens que já têm funcionado bem é a questão do diagnóstico de câncer de pele. A gente tem muitos exemplos de estudos excelentes em relação ao diagnóstico de câncer de pele, utilizando principalmente o Deep Learning. E uma coisa que tem crescido bastante, que inclusive temos projetos atualmente, até inclusive junto ao governo federal, para o diagnóstico da retinopatia diabética também, que é a partir de padrões do fundo de olho, é uma coisa que tem crescido bastante também. E esses são aprendizados, são técnicas de IA que utilizam o aprendizado supervisionado. Já o aprendizado não supervisionado, ele lida com uma situação complexa, que é você tentar chegar a padrões em um grande banco de dados que ainda não foi rotulado. A gente não sabe exatamente o que tem naquele banco de dados, né? O algoritmo ele vai receber um conjunto de dados brutos, e a tarefa desse algoritmo vai ser descobrir as estruturas ou agrupamentos desse padrão de dados. Um exemplo aqui é a questão, imagina, a gente vai pegar um prontuário, a gente vai pegar, por exemplo, aqui em Brasília, a gente utilizando a atenção secundária nos hospitais regionais, o TRECARE. A gente vai pegar os dados de prontuários de milhares de pacientes aqui de Brasília com diabetes tipo 2. São muitas variáveis, né? E a gente precisa tentar rotular esses dados. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma das técnicas possíveis, é o clustering, que é o agrupamento, que o algoritmo ele vai começar a tentar identificar subgrupos distintos de pacientes que vão ter perfis semelhantes. Ele vai começar a rotular por si só. Às vezes a gente não tem um padrão tão claro no início, mas conforme o algoritmo ele vai sendo exposto a diferentes perfis de pacientes, ele fala, não, nessa característica esse paciente é igual a esse e teve esse mesmo desfecho. Então, com o tempo, ele vai melhorando essa interpretação dos dados e a gente melhora essa interpretação da complexidade do caso e começa a partir por outras abordagens. Inclusive, a gente pode, às vezes, começar por um aprendizado não supervisionado, passar por um processo de rotulação desses dados e, posteriormente, usar uma outra abordagem de aprendizado. É uma possibilidade. Ele é especialmente poderoso para a descoberta de novos fenótipos de doenças ou para estratificar pacientes em um grupo de risco desconhecido. Às vezes, num primeiro momento, a gente tem esse interesse em tentar compreender como, por exemplo, um paciente com diabetes, como é que vai ser a evolução dele dentro de uma UTI, se comparado a outros pacientes.
Inicialmente a gente não vai ter uma compreensão tão bem de quais são as características daquele paciente com diabetes que levaram a uma piora, ou uma melhora, mas provavelmente piora, do quadro durante a internação. Mas a partir do momento que a gente roda uma tecnologia, que ela vai começar a rotular o dado, vai começar a identificar os padrões, identificar como é que foi a evolução desse paciente, a gente começa a ter uma compreensão melhor desse caso. E o aprendizado por reforço é uma outra técnica que é muito utilizada, que é bem interessante, que o agente de IA, ele vai aprender a tomar decisões por meio de tentativa e erro. Meio que funciona, como nesse exemplo aqui, com uma abordagem de recompensa e punição. Infelizmente é uma coisa que foi muito utilizada na ciência, em pesquisa. Isso é replicado nessa técnica de aprendizado por reforço. E, inclusive, a gente vê vários exemplos hoje em dia aqui de IAs que utilizam esse modelo de aprendizado, e você vê, inclusive, agora, conforme as IAs estão ficando, principalmente os LLMs, esses modelos como o ChatGPT, eles estão ficando mais sentimentais, assim, eles têm uma interação maior com os humanos. Você nota até, isso é uma intenção, né, do modelo de treinamento, um certo sofrimento em algumas condições das IAs, em relação a não conseguir atingir o objetivo daquela solicitação. Às vezes você pede uma coisa para um ChatGPT, para um cloud da vida, ele não consegue resolver e ele dá uma devolutiva até com um certo sofrimento, que ele não foi recompensado por ter conseguido atingir aquele objetivo que você pediu para a IA chegar. Algo semelhante a isso, se a gente fosse fazer uma analogia. Mas um exemplo que tem funcionado, que já foi feito algumas pesquisas em relação a isso, é a questão do pâncreas artificial. Como funciona? É porque hoje em dia a gente está cada vez mais popular aqueles sensores como o Libre, que eles conseguem ir monitorando o nível de glicemia do paciente, e também temos as bombas de infusão. Atualmente isso foi uma melhoria imensa da qualidade de vida desses pacientes, porque eles vão conseguir monitorar de maneira não invasiva os seus níveis de glicemia e, ao mesmo tempo, você tendo aquela reposição da sua insulina sem ter que ficar também aplicando e monitorando. Nesse aprendizado por IA, ele vai observando como está tendo a variação da glicemia do paciente, de acordo com a infusão de insulina, em tempo real, porque você vai ter o sensor ali monitorando, e a partir disso, a IA ela começa a conseguir ajustar quanto de insulina ela vai ter que aplicar naquele paciente para controlar o nível de glicemia. E quando a gente pensa também num outro tópico que eu vou trabalhar mais para frente, que é da medicina personalizada, quando a gente começar a trabalhar com a questão de você usar dados de um único paciente para melhorar o atendimento daquele paciente, você acaba utilizando essa mesma abordagem. Aquele paciente, às vezes, ele vai ter uma característica muito específica, que em determinado horário ele tem essa refeição, as características do paciente também em relação à elevação da glicemia, horário de refeição, são todas muito específicas da pessoa. Então, a máquina de infusão ela tem que aprender com o padrão daquele paciente também. Como é que vai ser, em qual horário que eu vou ter que aplicar uma insulina de ação mais longa, em qual horário eu vou ter que aplicar uma insulina de ação mais rápida. Com o aprendizado por reforço, como vai ter um monitoramento em tempo real, a IA por si só ela vai melhorando isso. Então, até uma abordagem interessante, quando a gente pensa em termos de desenvolvimento de tecnologia, os aparelhos de infusão de insulina já terem essa capacidade de capturar esses dados, como está tendo essa evolução, unificado com os dados dos sensores. E normalmente, assim, é algo claro, as empresas que fornecem esses equipamentos, tanto bomba de infusão como sensores, já trabalham nesse sentido de refinar esse processo todo de tratamento do paciente com diabetes. E como a gente está tendo uma evolução também, que os sensores são cada vez menores, as bombas de fusão estão cada vez menores, a gente tem essa ideia de que a gente está desenvolvendo um pâncreas artificial, né, que no momento ele ainda é um pouco grande, um pouco chama atenção, mas com o tempo a gente vai ter pacientes, talvez daqui a algumas décadas, não sei, que vão ter um aparelho minúsculo que vai ser até difícil você perceber que o paciente vai estar com uma bomba de fusão ali para controlar a glicemia. Agora um panorama rápido, curto em relação à questão de como foi a evolução da IA na medicina. Uma experiência interessante foi esse MICIN da Universidade de Stanford, que começou com um algoritmo bem simples, vou mostrar mais para frente, que foi desenvolvido para diagnosticar infecções bacterianas, trabalhando com um grande grupo de dados. Os pesquisadores começaram a colocar algumas regras de funcionamento ali no algoritmo e tentaram identificar como seria a evolução dos pacientes em algumas infecções bacterianas. A partir do momento que a gente desenvolveu isso na década de 70 para 80,
foi um trabalho imenso de Stanford, e foi identificado o quão complexo é você codificar manualmente o raciocínio médico. Você tentar colocar centenas de anos de pesquisa em saúde, de conhecimento de inúmeras pessoas, num algoritmo de maneira manual, para você ter um desfecho assim, razoável em relação ao diagnóstico. Também surgiram algumas questões éticas e legais em relação à responsabilidade em caso de erro. É uma preocupação até hoje, na verdade, né? Se você está usando um serviço, uma tecnologia para facilitar o diagnóstico, se por acaso aquele diagnóstico foi sido errado, de quem que é a culpa? É de quem? É do médico ou do profissional de saúde que está utilizando aquele algoritmo? É de quem desenvolveu o algoritmo? É uma questão ética complexa. E isso já é uma discussão antiga. Você pensa na década de 90, já era uma discussão que já estava acontecendo. Nos anos 2000, a gente teve um aumento absurdo no uso de machine learning. A gente teve uma evolução também das linguagens, né? Com o Python, com o R, acabou que a gente começou a desenvolver muito essa parte de machine learning, e claro, também com a evolução dos computadores, dos recursos também de TI como um todo, a gente acabou por facilitar que os mais pesquisadores, mais pessoas tivessem acesso à tecnologia, e também com o crescimento do software livre, né, do acesso à informação também como um todo, a gente cresceu muito a questão do trabalho com machine learning. E de 2010 para cá, a gente teve um crescimento também na parte específica do Deep Learning, né, da criação das redes neurais. Um mercado, uma área que cresceu bastante foi o processamento de linguagem natural, que eu vou comentar um pouco mais para frente, também de textos clínicos, sinais biológicos. E conforme foi evoluindo essa questão do Deep Learning, a gente evoluiu, porque a gente tem hoje também que é a questão dos LLMs, como ChatGPT, Cloud e inúmeros outros, que levaram um aumento, né, no investimento em IA como um todo. E isso, claro, já existe um impacto imenso na questão da saúde, porque mesmo às vezes a gente não tem uma regulamentação tão clara em relação ao uso da IA, é cada vez mais comum a gente ter tantos profissionais de saúde como pacientes utilizando a IA. Até uma condição que vamos cada vez mais ver, são pacientes que já chegam quase com um diagnóstico, chegam bem mais informados em relação ao seu quadro, informados em relação a como é o processo de diagnóstico, como funciona o serviço de saúde. Então, é importante, né, os profissionais de saúde terem mais acesso em relação à questão de IA, entender a tecnologia e utilizarem, porque os pacientes já estão tendo muito mais acesso também. Então você tem que estar mais preparado também para lidar com os pacientes que estão usando IA. E é cada vez mais comum você ver paciente que já chega com uma lista de exames que ele vai querer, com uma compreensão bem melhor em relação à própria doença. Então é importante a gente estar aprofundando em relação ao uso da IA na saúde, e esse é o objetivo desse curso. O caso do MySyn, que foi esse estudo que eu comentei na Universidade de Stanford, ele começou como um projeto para diagnosticar infecções bacterianas. E a partir dessa identificação da infecção bacteriana, você sugerir e recomendar os antibióticos. Era um sistema bem simples, quando a gente pensa em algoritmo, até para quem gosta da parte de programação, quem é da área de TI ou quem é da área de saúde e também tem interesse na parte de programação, eram regras no formato se, então, ou if then. Né? Se eu identificar tal coisa, então é tal coisa. Por exemplo, uma regra típica que poderia ser aqui nesse caso. Se o local da cultura é o sangue, e o grão do organismo é negativo, e a morfologia é bastonete, e o paciente é um queimado grave, então há uma evidência sugestiva, aqui já com um fator de certeza que foi colocado aqui, que é o organismo Pseudomonas. Então, a partir de uma série de regras que o algoritmo já vai colocando, em relação a várias coisas, o local da cultura do sangue, o tipo de organismo que foi identificado, como é que foi a morfologia daquele micro-organismo, o perfil do paciente, nesse caso era um queimado grave, então ele vai sugerir que provavelmente é aquele organismo, e a partir daquele momento que ele vai identificar qual que é o organismo, ele vai também recomendar um antibiótico. Claro, não é tão preciso quanto um antibiograma. Mas nessa sequência, né, de dados que é fornecido ali ao algoritmo, ele chega a um diagnóstico do provável agente etiológico ali, nesse caso é um Pseudomonas, e a partir daquilo o profissional poderia indicar qual era o antibiótico mais recomendado para aquele caso.
Foi feito um estudo cego, no qual as recomendações de tratamento foram consideradas boas ou melhores que a maioria dos médicos humanos na época, com uma taxa de aceitabilidade de 65%. Né? É considerado um valor baixo para os padrões atuais que a gente utiliza, mas na época chamou muita atenção você pensar que uma tecnologia que estava começando ainda do IA conseguia chegar nesse nível de aceitabilidade. Na prática, ele nunca foi utilizado, né, de maneira rotineira, foi um estudo fechado, estudo cego, sem impacto para os pacientes, pelas questões éticas que eu já comentei. Mas o que foi mostrado, evidenciado por esse trabalho? Né? O sistema ele era autônomo e não se integrava ao fluxo de trabalho hospitalar. Então não adianta você criar uma tecnologia nova, você criar uma IA, usar machine learning, deep learning, o que seja, se for uma tecnologia que não vai estar incluída no fluxo de trabalho. Não adianta você ter todo o trabalho de desenvolver um produto, até uma coisa que a gente leva para outras áreas. Não adianta você pensar no desenvolvimento todo de um produto, de uma tecnologia nova, que você nem sabe se você vai conseguir incluir esse no fluxo de trabalho, no fluxo do paciente, se os profissionais vão querer adotar, se o sistema de saúde tem capacidade de adotar aquele fluxo. Então foi uma das falhas, ele desenvolver um produto, desenvolver uma tecnologia que estava muito fora da realidade na época, o funcionamento do serviço. Era também um problema a questão de exigir a entrada manual e demorada de todos os dados. Então ali era um trabalho totalmente manual, não tinha nada de automatizado ali na época para incluir aqueles dados dos pacientes, todo o processo, então era muito demorado do ponto de vista até econômico, não valia a pena. Né? Era mais um estudo para se avaliar o potencial daquela tecnologia. E também surgiram as questões éticas e legais sobre a responsabilidade em caso de erro. Como eu comentei, se acontecesse algum erro em relação ao uso do antibiótico ou ao processo diagnóstico, de quem seria o erro? Foi de quem desenvolveu a tecnologia? Foi de quem decidiu usar IA? Foi do médico, às vezes, que não concordava e acabou seguindo a inteligência artificial? Então são questões que a gente tem que trabalhar também. E falando um pouquinho sobre as redes neurais, que são extremamente importantes e que realmente foi o que acelerou muito a questão do desenvolvimento da IA, que são modelos que são inspirados na estrutura e no funcionamento do cérebro humano. Ele trabalha com uma lógica de nós, que a gente vai ter vários sinais de entrada, como a gente vai falar numa pessoa, por exemplo, a gente vai ter o estímulo visual, o estímulo sonoro, o estímulo do toque, enfim, vão ter vários estímulos ali que vão estar chegando, né, no caso aqui na IA, mas poderia ser uma pessoa. O neurônio ali na rede neural ou no ser humano, ele vai somar todas as entradas e a partir desse estímulo ele vai ativar uma função, né? No caso, por exemplo, a gente for pensar numa lógica com o ser humano, a gente vai colocar, por exemplo, um paciente, você encostar a sua mão num objeto quente. Então vai ter ali o estímulo tátil de você tocar numa superfície quente, vai ter o estímulo doloroso também, da dor que vai ser causado pelo calor, vai ter o estímulo da temperatura também, provavelmente vai ter o estímulo também de alguém que vai escutar, vai ver você fazendo aquilo, vai dar um grito pedindo para você tirar a mão daquela superfície quente, né, obviamente. Então vão ser vários estímulos que vão levar você ao ato de tirar a mão daquela superfície. Da mesma maneira, a rede neural ela funciona assim, vão ser várias fontes de dados diferentes que vão estar confluindo num algoritmo ali único, que vão levar a uma interpretação, uma coisa do tipo. A gente vai ter os dados, por exemplo, do quanto que o paciente foi exposto a sol na vida dele como um todo, como é que estão os padrões daquela lesão ali que você tira foto do câncer de pele, como é que está a coloração, como é que está a forma, qual que é o tempo de evolução daquela lesão. Então a gente vai ter vários dados confluindo num algoritmo único que vai levar a uma interpretação daquele dado. Né? Aqui ele coloca, o neurônio ele soma todas as entradas ponderadas e se essa soma ultrapassar um certo limiar, ele vai disparar enviando um sinal de saída através de uma função de ativação. Então você vai ter uma sequência de estímulos que vão levar a uma ativação naquela rede neural, que vai levar a uma interpretação daqueles estímulos iniciais, daqueles inputs iniciais, que pode já ser o resultado final, vai ser só uma das etapas de interpretação daquela condição. Da mesma maneira, a gente não vai trabalhar, as redes neurais elas não trabalham com um mecanismo tão simples de entrada e saída. Na verdade é uma cadeia de decisões, de coisas que vão acontecendo ali dentro da rede neural que vão levar ao output final, ao diagnóstico no caso quando a gente pensa em câncer de pele. A rede neural é formada por muitas camadas,
né, que são interconectadas, vai ter uma camada de entrada, vai ter mais uma outra camada às vezes oculta ali para um ponto específico de interpretação daquele dado, vai ter a camada de saída, que vai ser quando a gente vai ter acesso àquela solução. E, claro, uma coisa que é importante dizer é que isso é apenas uma parte da interpretação do cérebro real. O Deep Learning ele surgiu a partir de uma parcela do que a gente compreende do cérebro humano, né? Até muitas vezes os pesquisadores eles vão tentando se aprofundar nessa questão toda de como funciona o cérebro humano, e a partir disso a gente vai criando novas tecnologias, novos modelos de Deep Learning, que são várias técnicas diferentes de Deep Learning. Deep Learning não é uma técnica única, a gente vai ter várias abordagens diferentes. Então às vezes acaba que a gente replica algumas coisas que a gente entende de como o cérebro funciona nessas tecnologias. Eu vou citar alguns exemplos mais para frente. Uma simplificação do processo das redes neurais é a questão de como funciona o backpropagation, né, que como elas aprendem, né? Primeiro existe o passo para frente, né? A rede ela vai receber um dado de entrada, por exemplo, nesse caso vai ser uma imagem de pele, e a partir daquela interpretação dos dados que ela já tem ali, ela vai fazer uma previsão inicial, se é benigno, se é maligno, uma coisa do tipo. A partir dessa previsão inicial, vai ter um cálculo do erro, no qual o algoritmo ele vai comparar a previsão da rede com o rótulo verdadeiro. Inicialmente, ela não vai ter nenhum rótulo, ela vai só receber uma imagem. A partir do momento que ela tem treinado, ela vai falar, não, pelo que eu já sei ali desse câncer, se for dando o exemplo de um dermatologista que trabalha com câncer de pele, ele recebeu aquela imagem de pele, ele olhou assim rapidamente, fez a avaliação dele, acho que é benigno. Só que já existe um laudo já de um patologista com a biópsia falando se é benigno ou maligno. Então ele vai observar, pegar aquele laudo e falar, não, realmente eu acertei, estava de acordo com a minha avaliação inicial, ou estava errado, né? Então ele vai calcular o quão errado foi a previsão. Existe o que a gente chama de função de perda, isso não é necessariamente trabalhar nesse primeiro momento, mas ele vai trabalhar com essa compreensão. Esse foi o meu diagnóstico inicial, o diagnóstico na verdade era esse, acertei, errei. O algoritmo, então, ele vai passar para trás essa avaliação inicial. Ele vai mandar o erro de volta da camada de saída, de quando ele chegou ali, aquela resultado inicial que ele teve, para a camada de entrada. Então, esse sinal ele vai informar a cada neurônio ali da rede neural o quanto que ele contribuiu para o erro final, em qual direção seus pesos precisam ser ajustados. Então, ele já vai ter uma etapa que ele vai estar aprendendo com o erro dele ou com o acerto dele. Ele já vai ter uma devolutiva para o início do algoritmo em relação a como foi o processo todo de aprendizado, se ele acertou ou não. Conforme a gente vai tentando, isso trabalha com um modelo de tentativa e erro. Como teve essa devolutiva, esse passo para trás, então na próxima vez que uma nova imagem chegar no início do algoritmo, ele já vai ter uma compreensão melhor em relação à interpretação, ele já vai estar aprendendo, né? Então ele já vai ter uma compreensão melhor, porque já errou uma vez ou acertou uma vez, então conforme isso vai sendo repetido, a precisão vai aumentando. Aí já para simplificar, fazendo uma analogia, você vai ter um dermatologista que começou ali, fez uma avaliação inicial da lesão, achou que era benigno, depois ele foi olhar, o laudo da patologia era maligno, ele errei nesse caso, né? Então ele já consolidou esse aprendizado. Então ele já entendeu que quando ele vê uma imagem semelhante novamente, ele vai considerar que na verdade pode ser maligno. Então ele já teve um aprendizado já com esse primeiro erro dele. Então nas próximas vezes que ele tiver contato com aquela imagem, já vai ter uma chance menor dele errar. E conforme ele for lidando cada vez mais com aquelas imagens, esse erro vai diminuindo. Então ele funciona como um modelo de aprendizado e erro. Então, as redes neurais convolucionais talvez sejam a abordagem de rede neural que mais deu assim, impacto, que mostrou ao mundo para que veio a IA. Elas trabalham no modelo de topologia de grade, né, que vai pegar uma imagem, por exemplo, vai distribuir aquela imagem em diferentes padrões, em diferentes fragmentos, criar uma hierarquia em relação àqueles fragmentos e vai tentar trabalhar num modelo no qual ele vai tentar simular o funcionamento do córtex visual humano. Isso, quando a gente foi, como eu comentei, um dermatologista olhando para uma imagem de câncer de pele. Vai ter uma camada inicial desse processamento que vai detectar características simples como bordas, cantos e texturas básicas. E vai ter uma camada dentro também dessa tecnologia que vai combinar
padrões mais complexos, às vezes de profundidade ou algumas outras variações de cores. E as camadas finais vão identificar objetos inteiros ou conceitos mais abstratos. Então a gente vai ter um processo de aprendizado aqui já, e, por exemplo, vai ter às vezes talvez um tratamento já, um modelo pré-treinado que vai saber que aquela imagem é um nódulo pulmonar suspeito. Tem dois conceitos importantes quando a gente trabalha com CNNs. A questão dos filtros, que são algumas matrizes de pesos que a gente vai estabelecendo para cada padrão de imagem, para detectar padrões específicos. A gente vai aumentando a sensibilidade, a especificidade daquele padrão, daquela imagem, do processamento daquela imagem. E tem os mapas de características, que é como se você, simulando, quando a gente trabalha com uma imagem, uma foto, uma coisa do tipo, você vai criar um filtro ali na imagem para destacar alguns padrões que são mais importantes no processamento daquela imagem. Aí a gente começa a utilizar algumas fases de processamento daquela imagem, tratar aquela imagem, para facilitar a questão do algoritmo identificar aquele padrão que a gente está procurando. A IA, ela tem crescido cada vez mais, né, na área de saúde. O investimento tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais governos e grandes instituições têm interesse no uso da IA. Isso não deixaria de ser verdade para a área de saúde também. A gente tem já um total dos últimos dados que eu consegui aqui em 2024, de mais de 1.000 dispositivos médicos que utilizam IA, aprovados pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, que é o órgão, que fosse a Anvisa dos Estados Unidos. Tá? Existe um investimento global, quando a gente pensa em IA especificamente para a área de saúde, de pelo menos 6 bilhões, pelos dados de 2022. Tá? E no Brasil a gente já teve um documento que foi elaborado pelo governo federal, que é a Estratégia de Saúde Digital Brasileira, de 2020 a 2028, que inicialmente previa o equivalente a 200 milhões de dólares em investimento aqui no Brasil. Cada vez mais a gente observa que a IA ela deixou de ser o uso da IA na saúde deixou de ser simplesmente uma promessa, e tem sido um setor de investimento robusto. Tem cada vez mais empresas, governos observando, identificando o quão impactante é o uso da tecnologia na área de saúde, todo o seu potencial. E existe todo um trabalho para você reduzir os problemas que já se identificou em relação à ética, ao uso dos dados, acesso aos dados, regulamentações. Isso tem evoluído muito. No caso do Brasil, isso cresceu bastante, a questão do uso dos dados em saúde e a intenção de você utilizar os dados em saúde para IA, quando a gente teve a criação da Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a RNDS, que ela faz parte da plataforma Meu SUS Digital, que antes era o Conect SUS. Essa rede nacional, ela surgiu inclusive de uma demanda grande que a gente teve, que foi a pandemia. Durante a pandemia a gente teve toda uma preocupação maior em relação a conseguir identificar os pacientes com Covid, em tentar interpretar e pensar em estratégias para enfrentar a pandemia. E com isso a gente teve um investimento absurdo, né, no uso de tecnologia, no crescimento da Rede Nacional de Dados em Saúde. E essa rede nacional vai integrar dados de diferentes bases, né? A gente já tem vários sistemas que a gente utiliza específicos para câncer, temos dados de sistema de regulação, temos os próprios dados de prontuário eletrônico. E uma coisa que deu muito apoio na questão da criação da Rede Nacional de Dados em Saúde foi o estabelecimento do SUS-APS, que é o nosso sistema de prontuário eletrônico da atenção primária, centralizado, consolidado para todas as unidades básicas de saúde do Brasil. Fora, eu imagino que existam talvez algumas pactuações locais, mas teoricamente toda unidade básica de saúde, todo o serviço de atenção primária na saúde público no Brasil tem que usar o SUS-APS. Então a gente vai ter ali um sistema único de prontuário eletrônico, vai ter os dados dos pacientes, que vão incluir desde dados de diagnóstico, dados de vacinação e inúmeros outros dados, tudo na mesma base. Então imagine o potencial disso para IA, o potencial disso para você melhorar a questão da atenção à saúde da população. Então, o DataSUS, o governo federal como um todo, desde sempre, já há muitos anos, já percebeu o valor disso, e cada vez maior tem sido o investimento nessa Rede Nacional de Dados em Saúde. Nas versões mais recentes, inclusive, do prontuário eletrônico do SUS-APS, nós já temos um mini módulo de apoio à decisão clínica,
em alguns casos. Foram feitos alguns testes, se eu não me engano, para arboviroses. Então, dependendo do perfil do paciente, a gente consegue já, o sistema, ele sugerir qual seria a abordagem no paciente. Algo que está começando ainda, mas tem muito potencial. Finalmente, o Brasil está construindo uma base de dados em saúde unificada. Acabava que a gente trabalhava muito com bases nem descentralizadas, né, que não eram unificadas. E uma coisa que evoluiu também, que melhorou muito aqui na questão do Brasil, é que como a IA tem evoluído bastante, tem se facilitado o processo de interoperabilidade também. Então tem sido mais fácil você criar estratégias para conectar os diferentes sistemas. Antes era um trabalho muito manual, de você tentar fazer essas conexões. Então a partir do momento que a gente conseguiu uma evolução maior do uso da IA, e essa IA ela consegue reduzir alguns trabalhos extremamente repetitivos de tentar cruzar diferentes bancos de dados, isso tem melhorado muito na questão do uso da tecnologia. A gente tem todo um ecossistema acadêmico que tem crescido muito aqui no Brasil em relação ao IA na saúde. 2 exemplos que eu citei aqui foi a questão da USP, que eles têm um centro de IA voltado para a parte de saúde, para a inteligência artificial médica, e a Unifesp também tem crescido bastante nessa questão de pesquisas para análise de imagens de fundo de olho. E aqui também na UNB a gente está com esse projeto voltado para câncer de pele e diagnóstico precoce na atenção primária.